Olá pessoal do sétimo ano. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre taxa de distribuição da população. O que seria isso? Como é que a população, tanto brasileira como mundial, se encontra? Ou seja, quando fala de taxa de distribuição da população, a gente lembra de dois termos: demografia e população, ou seja, as pessoas. Quando eu falo demografia, eu digo que demo vem do povo e grafia vem do estudo. Então seria o quê? O estudo do povo ou da população, que é o estudo do povo ou da população. E quando eu falo população, eu lembro que é o quê? É o conjunto de pessoas, é o conjunto de pessoas que fazem parte do município, de uma região, de um país. Então, é o conjunto de todos os habitantes que residem em um determinado lugar. Seja ele uma casa, seja um prédio, independente de qualquer coisa, ele está residindo. Então, são o conjunto de pessoas. Com isso, eu quero que vocês lembrem lá, principalmente a galerinha do sétimo ano C, que eu estudei com vocês. Lembra que eu fiz um teatro na sala de aula, que pegava aqui um recenseador, que era o carinha que iria na casa da pessoa coletar os dados. E vocês me perguntam, professora, para que serve? E tinha um computadorzinho, um computadorzinho que ele pega e ele digita, que ele faz a pergunta: quantas pessoas moram naquela casa, qual é o sexo, qual é a faixa etária, e entre outras informações. Então ele coloca aqui no computadorzinho, que é feito essa pesquisa pelo IBGE, que a gente estudou isso lá no primeiro capítulo. E para vocês lembrarem melhor, eu fiz o quê? Cada um da sala era uma casa, cada pessoa na sua cadeira era uma casa, e aí eu lembro que Jackson, ele era o recenseador, então ele ia em cada cadeira na sala fazendo esse papel, que ele ia coletando as informações. Então, agora a gente vai entender para que serve essa pesquisa, qual é o intuito dela, do recenseador, qual é o intuito do censo e do recenseamento. E ele nada mais é que é a coleta de dados estatísticos dos habitantes, ou seja, eu vou coletar informações, eu vou em busca de informações. Então, através desse computadorzinho aqui e os dos agentes recenseador, que vai em casa fazer essa pesquisa. Então, com isso, vai surgir dois termos: população absoluta e população relativa. Ah, mas professora, o que seria população absoluta? Eu digo que é o número de pessoas de um determinado lugar, é o número de habitantes. Ou seja, eu vou ter uma quantidade de pessoas morando no município de Aracaju, vou ter uma quantidade de pessoas morando no município de Areia Branca, e aí sucessivamente. Então, aquela quantidade de pessoas que moram em determinado lugar, eu digo que eu chamo de população absoluta. E com isso vai surgir outro termo, que a gente disse que é populoso, ou seja, a quantidade de pessoas que habitam um lugar, a quantidade de habitantes de uma região ou de um país, a gente diz que é população absoluta. E a quantidade dessas pessoas, a gente utiliza também outro termo, que é populoso. Então eu posso dizer o seguinte, que a China aqui, tem um monte de pessoas circulando ao mesmo tempo. A China ela é um país populoso, porque ela tem uma grande quantidade de habitantes. Ou seja, se eu vou pegar um gráfico ou vou pegar um mapa, a gente tem aqui uma classificação dos países mais populosos. Então, a China ela é um dos países mais populosos, que contém cerca de 1.345 habitantes. Imagine, 1 bilhão de pessoas morando lá na China. E a Índia, ela vem em segundo lugar porque ela tem 1.198 milhões de pessoas habitando no país. Já em terceiro lugar tem os Estados Unidos, com 314 milhões. Quarto, a Indonésia, com 229 milhões. E o Brasil, que ele fica em 190 milhões de habitantes. Aqui, para a gente entender um pouquinho, eu trouxe o gráfico. Então, aqui o gráfico apresenta o país que tem a maior quantidade, que é a China. Depois, em segundo lugar, veio a Índia. E aí, sucessivamente, ele vai trazendo Bangladesh, o Paquistão, o Brasil, os Estados Unidos, a Bulgária. Então, esses gráficos vão representando a quantidade e os países populosos que existem ao redor do mundo. Ou seja, população absoluta, eu lembro que é a quantidade de habitantes. Vou relacionar aqui com o nome populoso.
Mas, professora, existe outro termo, população relativa. Sim. Quando eu falo de população relativa, eu vou lembrar que corresponde à densidade demográfica. Mas o que seria isso? É o resultado do total de habitantes dividido pela área territorial. Ou seja, eu vou pegar a quantidade de habitantes que existe naquela região e vou dividir para poder saber quanto é que dá a minha população relativa. Com isso, população relativa, vai surgir outro termo também. Lá em população absoluta, eu não disse que o país era populoso, então população relativa eu vou dizer que o país é povoado. Ou seja, dois termos. População absoluta, o país é populoso. População relativa, o país é povoado. Com isso, eu coloquei aqui os principais países povoados do mundo. Mônaco, com 16,620 habitantes por quilômetro quadrado. Ó. Lembra lá de matemática. Singapura, 6.389 habitantes por quilômetro quadrado. E o Vaticano, 2.093 habitantes por quilômetro quadrado. O Vaticano é onde o Papa mora. Malta, 1.261 habitantes por quilômetro quadrado. E Maldivas, com 1.163 habitantes por quilômetro quadrado. Mas como é que eu faço esse cálculo? Logo, só para vocês se situarem, povoado, população relativa. Então, é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que, ou seja, é o número da população dividido pela extensão territorial, que dá a densidade demográfica. Eu coloquei aqui o cálculozinho para vocês entenderem. Ou seja, eu vou lá, peguei aqui a densidade demográfica, em cima eu coloquei a população absoluta e abaixo vai ser a área, que a gente estuda lá em matemática, áreas de quadrados, triângulos, retângulos e etc. Então a gente vai fazer do mesmo modo. Aí aqui eu peguei o Brasil. O Brasil ele tem cerca de 205 milhões de habitantes e sua área de 8,5 por aí. A gente arredonda. Aí eu peguei 205 dividido por esse valor aqui e eu dei minha densidade demográfica do Brasil, que é 24,07 habitantes por quilômetro quadrado. Foi essa relação. Para entender melhor, eu trouxe outro exemplo. Vou pegar aqui. Eu tenho duas casinhas, a casinha A e a casinha B. Se eu for contar a casinha A, eu vou ter 8 moradores. E a casinha B, eu vou ter 9 moradores. Aí eu vou perguntar a vocês, qual seria a população absoluta de cada casinha? Na casinha A, a minha população absoluta é a quantidade de habitantes, ou seja, 8 habitantes. E a casinha B, a quantidade absoluta seria 9, são 9 habitantes. Dá para entender mais ou menos. Então, a A é 8 habitantes e a B é 9 habitantes. Então, minha população absoluta, tanto da A como da B. E se eu fizesse pergunta, qual das casinhas, a A ou a B, é populosa? Aí vocês iam parar para pensar, qual é a casinha que tem a maior quantidade de habitantes? A casinha B, que tem 9 habitantes. Então, a população da casa A, da casa B, eu digo que é populosa. Aí agora, vamos saber a população relativa, que lembra lá que eu disse que faz o cálculozinho, que a gente pega, faz o cálculo. Aí a casinha A, eu digo que ela tem 2 por 2. E a casinha B, 3 por 3, que é a área. Lembra lá que eu preciso da área? Só que aqui, lembre, a gente está em metros. Lá é quilômetros. Aí eu vou fazer a continha. Ou seja, eu vou pegar, se é 2 por 2, minha área fica de 4 metros. E aqui, 3 vezes 3, 9. Então fica 9. Aí eu vou pensar, ou seja, como é que eu faço essa conta? Eu vou pegar, para saber a população relativa, vou dividir. Vou pegar a quantidade de pessoas e dividir por 4. Ou seja, se eu pegar 8 habitantes dividido por 4, que é a areazinha daqui, ó, da casinha A, vai dar 2 habitantes por metro quadrado. E se eu pegar a casinha B e dividir, são 9, por 9, vai dar 1 habitante por metro quadrado. Ou seja, você vai pensar, qual é a casinha que é mais povoada? A casinha A ou a casinha B?
Aí vocês pensam, ou seja, a casinha B ou é a A que ela é muito povoada? A casinha A, que ela é mais povoada, por quê? Eu fiz a continha, ela tem 8 habitantes. Dividido por 4 ficou 2 habitantes por metro quadrado. E na casinha B ficou 9 habitantes, dividido por 9 metros quadrados, ficou 1 habitante por metro quadrado. É mais ou menos essa relação que vocês têm que entender. Então, eu quero que vocês pensem em casa assim o seguinte: o Brasil é um país populoso ou povoado? Aí vocês vão pensar um pouquinho sobre essa pergunta para poderem responder lá no plano de dúvidas. E meu segundo questionamento, para também plano de dúvidas, é: o Brasil é um país populoso ou mais pouco povoado? Essa afirmação está correta ou está errada? E para casa vai ficar a página 72 e 73, que é sobre esse conteúdozinho. Qualquer dúvida, a gente tira lá no plano de dúvidas. Até a próxima.